Olá, meus irmãos, boa noite. Gostaria de cumprimentá-los na graça e na misericórdia do nosso Redentor Cristo Jesus. Agradecer o privilégio que me foi dado pelo Reverendo Harrison de poder falar à igreja sobre um tema que nos é caro, um tema que nos é muito importante, é sobre a família como o maior bem que Deus nos deu, a maior de todas as dádivas, o grande tesouro aí que temos. Por isso, quero rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida dessa igreja, para que vocês possam viver, de fato, como família na presença e no altar do nosso Redentor. Queridos, o texto que eu baseio a minha mensagem, eu não vou ler para a gente caminhar aí com o tempo, de modo que você possa abrir a sua Bíblia e você mesmo possa acompanhar o texto nesse estudo. Se encontra em Gênesis, no capítulo de número 2, do versículo 18 ao versículo 25, também no capítulo 3 de Gênesis, do versículo de número 8 até o versículo de número 15, gostaria de pontuar algumas coisas para que você pense a sua família, pense a sua casa, pense os seus relacionamentos, o seu casamento dentro dessa perspectiva. Quando nós olhamos para os nossos relacionamentos, nós entendemos que o relacionamento é uma bênção da parte do nosso Deus. A nossa família, ela é uma bênção. Por isso, a ideia de ser um tesouro precioso, um bem que não temos como dar um valor ou colocar aí em termos financeiros um preço para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa ou então para o seu marido. Você não pode fazer isso por causa do privilégio que Deus nos deu de manifestar a sua glória e a sua graça através dos relacionamentos. Mas eu gostaria de ver com vocês que, embora a família seja um bem precioso, nós vivemos a família como algo criado por Deus. Assim como o casamento, assim como o relacionamento é criado por Deus, a família, ela é um projeto de Deus. Mas a família está vivendo em um momento que chamamos de queda, por causa da rebelião aí em Gênesis, capítulo de número 3, nós entendemos que, embora a família seja um projeto de Deus, ela está vivendo um momento de grande pandemia, de desestrutura por completo. E aí nós precisamos ver como que isso afetou lá em Adão e Eva e tem nos afetado até hoje, mas entendemos também que a família, por ser projeto de Deus, embora viva nessa estrutura de queda, ela carece de redenção e há, sim, possibilidade de restaurarmos a nossa família, de você restaurar o seu filho, restaurar o seu marido, a sua esposa, porque Deus nos dá a possibilidade da redenção. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, nesses versos que acabamos de pedir que vocês acompanhem em casa, nós entendemos que no casamento Deus revela a sua glória, nos dando algo para nós caminharmos louvando e bendizendo ao Senhor. Deus nos dá o privilégio de termos alguém do nosso lado para assim tributar os louvores devidos à sua glória. E é na família, é no relacionamento que Deus ele revela também, por causa da rebelião que os nossos pais aí, Adão e Eva, nos legaram, ele revela a pecaminosidade do nosso coração. Ele mostra através de cada aspecto egoísta dos nossos corações, rebeldes, que nós necessitamos de redenção. E ele, lá em Gênesis capítulo de número 3, o nosso Deus nos mostra isso também, que ele mesmo, assim como criou a família, assim como ele acompanha o homem em meio à queda, ele providencia
a libertação, o livramento devido a nós. Quando Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, muitos chamam de proto-evangelho, ali ele anuncia a nossa redenção. Ali ele anuncia que nós teremos a possibilidade garantida, de fato, para restaurarmos o nosso lar, restaurarmos a nossa casa e os nossos relacionamentos. É preciso entender em Gênesis que o nosso relacionamento, ele tem um aspecto vertical, que é para com Deus, e horizontal. Vivemos em sociedade, vivemos com pessoas, e assim é preciso entender casamento, família, relacionamentos. Tudo isso é criação de Deus. Olha só como que Deus escolheu glorificar a si mesmo, nos dando o privilégio do relacionamento, o privilégio da família, dos filhos, da esposa, do marido. O nosso relacionamento, ele foi feito para Deus, mas também feito para andarmos juntos. Por isso Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ele viu que o homem precisava de uma auxiliadora, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus é que fez cair um pesado sono em Adão e providenciou para Adão uma mulher. Deus transformou-a da costela de Adão e lhe a trouxe. O texto é bem claro. Foi Deus que trouxe o relacionamento familiar. Foi Deus que trouxe a esposa para Adão. Foi Deus que trouxe a possibilidade de filhos. Família é um projeto de Deus. Mas dentro dessa estrutura de criação, nós temos a queda, que nos apresenta um lado tenebroso do nosso rompimento da relação com Deus. Assim, o casamento, a nossa família, os nossos relacionamentos estão afetados pela queda. Você está casado, acredite, com um pecador. Por mais que seja bonito o seu filho, por mais que seja lindo o seu marido, a sua esposa, ele, ela, nós todos somos pecadores. Nós carecemos então da redenção. O casal, o texto nos mostra, o casal se rebelou contra Deus, foi a família, marido e mulher. O casal buscou se esconder de Deus, o casal fugiu desse relacionamento vertical e isso atrapalhou o seu relacionamento horizontal, por isso eles começaram a acusar um ao outro. Olha, eu ouvi a voz do Senhor, eu corri, nós corremos porque tivemos medo, nós estávamos nus, nós percebemos isso. Aí Adão vira para Deus e fala assim: olha, foi a mulher que tu me deste. Quando nós olhamos para isso, a mulher, ela acusa a cobra, foi a serpente. Nós olhamos para isso, nós vemos a desestrutura familiar acontecendo, a rebelião alcançando os corações, houve maldição, o homem teria que trabalhar agora e sentir o peso do trabalho, a mulher teria que se relacionar e sentir o peso do relacionamento, o desejo seria para o marido e esse a governaria e não governaria bem. Por isso o texto também nos mostra um aspecto da redenção ali sendo anunciado. Haveria aquele que nasceria, semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, nos traria libertação. Nosso casamento, nossos relacionamentos têm a possibilidade de serem redimidos, porque há a promessa do nascimento do Redentor. E nós sabemos que o Redentor já veio. Nós sabemos que o nosso Redentor é Cristo. Nós sabemos que os nossos relacionamentos podem ser restaurados por causa de Cristo. Ele é o Adão perfeito. Ele é o homem que consegue amar. Ele é aquele que consegue restaurar vidas. E o meu desejo para você, o meu desejo para a sua igreja, para a sua família, é que você esteja na presença do Senhor com o bem precioso que é o seu lar, que é a sua casa, que é a sua família, crendo que há restauração para nós. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos fortaleça e nos guie. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém.